Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar muito do nosso querido e amado Vasco da Gama. E antes de começar o vídeo, espero que você esteja passando um ótimo dia abençoado. E vamos lá, torcedor. Hoje a gente vai fazer aqui o nosso pré-jogo de Vasco da Gama e Grêmio. O Vasco enfrenta o Grêmio hoje às 16 horas no estádio de São Januário, né, com TV Globo, Premiere. O Vasco da Gama aí vai ter muitas transmissões nesse grande clássico aí, né, nacional contra a equipe do Grêmio. E a gente vai trazer aqui o provável time do Vasco da Gama. O Renato Gaúcho pode mudar algumas peças, né, principalmente o PH, que não está jogando nada, e o Hugo Moura, que falhou ali no primeiro gol da equipe do Fluminense, né? O Hugo Moura deu aquela entregada de cabeça. O Hugo Moura até jogou bem contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro. Eu tava até estranhando, cara. E não demorou muito, né? Ele entregou a paçoca contra o time do Fluminense, né? Deu aquela cabeçada para trás, deixou o Robert Renan vendido. O Robert Renan resolveu ali manter postado ali atrás, né? Não deu bote, mas se ele desse bote do mesmo jeito, dificilmente o Vasco da Gama não tomaria gol naquele lance ali de infelicidade do jogador Hugo Moura. Renato Gaúcho pode também resolver, né, manter o Hugo Moura, mas eu acho que ele vai sacar o Hugo Moura e vai introduzir o Barros no time titular. Isso mesmo, torcedor. E a trinca ali de volante seria Thiago Mendes, Barros e também o nosso querido Tietê, que também não está jogando nada, né, o Tietê, mas o time que está ganhando não se mexe. Já ouviram esse ditado, né? Dificilmente o Renato Gaúcho vai mudar o esquema de jogo. O Renato Gaúcho vai manter o mesmo esquema, vai no 4-3-3, né? Com a trinca de volantes. E também a gente tem que analisar, né? Que o Renato Gaúcho, por ter experiência, é um cara muito carimbado no mundo da bola. O Renato Gaúcho não é bobo, torcedor vascaíno. O Renato Gaúcho tá entrando com um time um pouco ali mais defensivo nos primeiros tempos dos jogos, né? Só que tá tomando gol, cara. Tá tomando gol, isso preocupa realmente. Mas no segundo tempo o Renato Gaúcho está vindo com o que tem de melhor. O Renato Gaúcho vem com o Brenner, com o Spinelli, vem com o Rojas, Adson, vem ali com os melhores jogadores, né, do elenco, descansado, e o adversário cansado, né, diferentemente do Vasco da Gama. Os adversários já estão ali cansados, e o que tem de melhor dos adversários ali, às vezes, se não tiver um elenco, né, muito bom, como o do Palmeiras, do Flamengo, dificilmente você não vai sofrer com as alterações que o Renato Gaúcho vem fazendo no segundo tempo. Essa é a minha opinião. E para esse jogo contra o Grêmio, né, o Grêmio que tem um excelente técnico, né, o Luiz Castro, tem ali um time muito bom. Não é também nenhum time assim para brigar, né, pelo título, na minha opinião, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Cruzeiro, que a gente vencemos, né, o Cruzeiro ali. Se o Vasco não fosse garfado, a gente venceria. Mas tudo bem, foi empate. O Grêmio tem ali Arthur, né, no meio de campo, é namorado. Tem também ali na frente Carlos Vinícius, que é um excelente jogador, cara, um puta de um jogador esse Carlos Vinícius. Queria muito esse moleque no Vasco da Gama, né, mete muitos gols. Tem também o William, tem a Muso lá na frente. A zaga do Grêmio tem Valbuena, Vieri, Pavon, Caio Paulista, o excelente goleiro Everton. O Grêmio tem sim um bom time, mas na hora ali que vai fazer as modificações, né, já perde um pouco e o time cai de rendimento, né, porque não tem ali um elenco robusto. O Vasco da Gama também não tem, mas a estratégia do Renato é essa. O Vasco entra ali com um time mais defensivo, né, e com o time, com a escalação ali, na teoria, né, mais fraca do Vasco da Gama, e no segundo tempo ele bota os melhores jogadores descansados, e a tática tá funcionando. O Renato Gaúcho
vem ganhando jogos, né, à frente do comando técnico do Vasco da Gama. Foi assim contra o Palmeiras, se não fosse garfado seria contra o Cruzeiro, e a virada histórica contra o Fluminense, o Vasco perdendo de 2-0, conseguiu ali a virada nos acréscimos do segundo tempo, ganhando ali de 3-2 da equipe do Fluminense. E agora a gente vai para a escalação do Vasco da Gama, né? A provável escalação do Vasco: Léo Jardim no gol, PH, Robert Renan, Alan Saldívia, são ali os zagueiros, né? O lateral esquerdo, Cuiabano, e ali vem a trinca de volante, né? Se o Renato Gaúcho manter o mesmo time da vitória contra o Fluminense, vai ali com o Moura, Thiago Mendes e Tietê. Essa vai ser a trinca de volante. Lá na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e centralizado o David, né? Caso o Renato Gaúcho venha fazer ali alguma modificação, eu acho que ele vai logo no Hugo Moura ali, né? Vai logo tirar o Hugo Moura, que falhou no jogo contra o Fluminense. E se falhar novamente, né, vai se queimar, vai ser vaiado em São Januário. Então, Renato Gaúcho, pela experiência, né, e pelo pouco que eu conheço do Renato Gaúcho no futebol brasileiro, dificilmente ele vai manter o Hugo Moura. De repente ele pode entrar ou com Barros ou Rojas no time titular contra a equipe do Grêmio, né? Se ele entrasse com o Rojas, aí a trinca de volantes ali seria Thiago Mendes, Hugo Moura. Hugo Moura não, né? Que no caso Hugo Moura seria sacado, né? Ele entraria com Thiago Mendes, Tietê, Barros e o Rojas, cara. Já seria ali um time um pouco mais ofensivo, né? Com a entrada ali do meio de campo, Rojas, ao lado ali dos dois volantes do Vasco da Gama, ou Thiago Mendes e ou Thiago Mendes e Barros, né? Ou Thiago Mendes e Tietê e o Rojas ali, né? Então o Renato Gaúcho pode optar por botar o Rojas e o time ficaria ali um pouco mais ofensivo. Outra modificação também seria botar ou o Spinelli ou o Brenner no lugar do David, né? Ou entrar ali com dois atacantes, né? David, Brenner ou Spinelli, um dos dois, e manter ali o Andrés Gomes, né? Seria também uma opção para o técnico Renato Gaúcho, né? Ele pode escolher aí se ele vai com 3 volantes, ou 2 volantes ali e um meia. Se ele vai na 4-3-3, ou vai na 4-4-2, ou vai também na 4-3-2-1, que ele gosta muito dessa formação, 4-3-2-1. Grava essa formação, né, que é aquela árvore de Natal. Mas o Renato Gaúcho, né, dificilmente vai inventar, dificilmente ele vai aí fazer ali alguma mudança brusca, né? De repente ele pode ali mudar uma peça, né? E na minha opinião, o mais cotado para sair do time é o Hugo Moura, cara. O outro que não tá jogando nada é o PH, né? Renato Gaúcho já tá ciente, mas o PH, de repente ele vai manter o PH. Funcionou com o Nuno, né? O Nuno não vinha jogando nada. Contra o Fluminense, o Nuno conseguiu ali, ajudou, né? Fazendo um gol. E justamente o gol ali que diminuiu a diferença, né? O gol do 2-1, que foi essencial para depois o Vasco da Gama conseguir ali aquela reação, empatar e virar ali nos acréscimos, né? O Renato Gaúcho tem estrela e o homem sabe o que está fazendo, cara. Vamos respeitar o trabalho do técnico Renato Gaúcho, que é um excelente treinador. Não vamos aí querer dar nossa opinião, né? Ou querer até mesmo falar que ele está levando sorte, na minha opinião. Tem que ter sorte sim também no futebol, né? Mas ele também está tendo estrela. Quando ele vem para fazer as modificações no segundo tempo, geralmente o time melhora muito. E ele tem essa estratégia aí de botar um time mais rápido, né? E com os melhores no segundo tempo. E o Renato Gaúcho é um excelente treinador, cara. O Grêmio tem uma excelente equipe, né? O Grêmio não é bobo, tá brigando ali na parte de cima da tabela. O Grêmio tá ali em nono, né? Nono e oitavo. O Vasco da Gama tá em 10º na tabela. Se o Vasco ganhar do Grêmio, o Vasco vai saltar ali, né? Com certeza vai encostar ali na beira ali do G6. Isso seria maravilhoso, né? Seria muito importante ver o nosso Vasco da Gama já ali numa zona
pelo menos ali de pré-Libertadores, torcedor vascaíno. E o nosso vídeo vai chegando ao final. Deixe seus comentários aí no nosso vídeo, né? Deixe também seus palpites. É muito importante ter aqui você se conectando aqui com o nosso canal, sempre deixando seus comentários e também suas opiniões, né? E caso também quiser dar alguma dica de escalação, isso, aquilo, outro, estamos aí também para interagir, né? Vamos enganjar aqui o canal, dá o like, compartilha esse vídeo aí com o seu amigo, né? Que é vascaíno, ou bota o vídeo aí, compartilha nos grupos da internet aí, né? Do WhatsApp, do Face, do Instagram, do Twitter. Dá essa força aí que eu vou ficar muito agradecido de saber que vocês estão gostando do meu trabalho e também estão prestigiando aqui o nosso trabalho, beleza? E é isso, torcedor. Às 4 horas a gente vai estar assistindo o jogo, depois a gente vai fazer o nosso pré-jogo. Geralmente aí eu deixo para fazer o pré-jogo um pouco depois do fim da partida, né? Eu gosto de rever os lances para fazer ali um pré-jogo de qualidade, né? Eu gosto de ver a coletiva também do técnico, Renato Gaúcho. Eu não gosto de entrar afobado para fazer o pós-jogo, né? E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.